Salve, camaradas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí, saudáveis. A nossa conversa hoje vai ser uma conversa talvez um pouquinho mais longa do que habitual, mas extremamente importante. Vou procurar ser sucinto. Eu escrevi um artigo sobre o que nós vamos estar discutindo aqui e tem como base esse livro, né? A Fábrica de Cretinos Digitais, que eu terminei a leitura essa semana. Foi um livro que foi lançado esse ano, que traz várias informações com fundamentos científicos, são centenas aí de referências bibliográficas, de artigos científicos, falando um pouquinho dessa questão da era digital, especificamente, né, do que Mark Prensky denominou lá de nativos digitais, que seriam aqueles indivíduos que buscam essas informações de forma rápida na internet, que teriam essas competências, essas habilidades, no entanto, carentes de um discernimento, carentes de um aprofundamento. E aí eu trago, inclusive, com uma colinha que eu estou utilizando hoje aqui, para não deixar de falar as coisas importantes, essa denominação de cretino não é nada num tom pejorativo, né, mas diz respeito exatamente àquela incapacidade de inteligência, né, aquela capacidade imbecilizante, né, indivíduos que não têm discernimento, que estão ali antenados, mas ao mesmo tempo são seres sem base alguma. E essas sugestões, essas preocupações que o autor levanta aí, ele se baseia também em alguns relatórios, né, inclusive pedido pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, junto ao PISA, que é aquele Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que mostra exatamente que não é porque esses indivíduos são chamados nativos digitais que a digitalização, né, a ausência de um professor físico, de um professor que realmente oriente, que hierarquize as fontes de pensamento, né, dando uma continuidade, um pensamento lógico, saber o discernimento do que é fato, do que é mentira, né, ainda mais em termos de fake news, mostra exatamente que essa ideia de digitalizar, de deixar o aluno buscar, o aluno ser aquele aluno maker, né, que a gente ouve tanto falar hoje nas escolas, ainda é algo bastante diferente do que a realidade fala e o que a coisa realmente acontece. Justamente porque eles não têm essa capacidade. Além disso, mostrou uma relação direta. Em países que mais investiram em educação, em softwares, em digitalização, em compra de equipamentos, não houve melhora. Né? No mínimo ali, no máximo, melhor dizendo, eles ficaram igual aos países que não desenvolveram esse tipo de investimento. Então é uma coisa bastante preocupante, porque a gente sempre fala que o aluno tem que estar antenado, que a escola tem que ser atrativa, que o professor tem que ser um professor atrativo, mas a gente não pode esquecer que nada vai substituir o professor. A gente foi aí, e ainda é, né, desvalorizado, nós somos extremamente cobrados, tudo é culpa do professor. E aí a gente faz esse alerta, né? Mais do que nunca, a gente, para mostrar unidade, precisa impor não somente as nossas vontades, os nossos direitos, mas acima de tudo mostrar que nada vai substituir o professor, seja no colégio, seja na faculdade, seja em qualquer outro lugar. Um exemplo disso também, o próprio diretor, um dos diretores, fundadores daquela plataforma MOOCs, né, fala que realmente a plataforma ela foi criada com objetivo, isso foi uma declaração para o The New York Times, eu posso colocar referência aí na descrição do vídeo para vocês, falando exatamente isso, que a plataforma ela é muito boa, só que ela não consegue ter a atenção e a dedicação de como deveria ser. Ela vai conseguir atingir os 5% dos alunos, bons alunos. Então, os outros 95% continuarão sendo aqueles alunos que, na ausência de um professor, na ausência de um tete-a-tete ali, tem essa grande dificuldade. Mais do que isso, a gente também não pode esquecer de falar que a pandemia mostrou essa realidade. Né? Por mais que a gente fale em precisamos fazer uma educação diferenciada, o aluno tem que usar o seu smartphone, tem que usar o seu computador. Mas não é isso que acontece. Primeiro, pela grande dificuldade, pela grande diferença entre as escolas públicas e as privadas. E uma vez que essas escolas privadas, né, o investimento que existe aí para que esses alunos tenham acesso, eles não têm ainda a capacidade, o discernimento, essa autonomia de saber separar, né? O que eu preciso fazer? É focar naquele assunto, é estudar aquele assunto, mas ao mesmo tempo ele vai estar recebendo mensagem, ele vai estar fazendo TikTok, ele vai estar vendo o Instagram dele. Então são coisas que chamam muito a atenção, essa dificuldade de concentração.
E aí o autor ele fala uma coisa bastante interessante, que apesar deles serem essa geração nova, né, os chamados nativos digitais, o cérebro deles ainda é ancestral. E o nosso cérebro, ele não consegue concentrar em duas, três coisas ao mesmo tempo. Isso é fato, isso é biologia. Tá? Mais do que isso, smartphone, essas tecnologias, por mais que elas sejam utilizadas, sejam colocadas para o aprendizado, não há uma relação direta, eles não conseguem ter esse discernimento e muitas vezes isso vai acabar influenciando também o sono, porque a tela do computador, do smartphone, ela inibe, por exemplo, a situação da nossa produção de melatonina, que é um hormônio responsável pelo equilíbrio, né? Pelo equilíbrio e pelo ciclo de estar ativo e de dormir. Então, conforme a luminosidade está presente, isso acontece, obviamente, pós-revolução industrial, que as tecnologias, especificamente a luz artificial, se fez presente, mas mais ainda hoje, por conta dos smartphones, eles inibem essa melatonina. E o aluno acaba tendo uma dificuldade muito grande no sono. E são alunos que dormem cada vez menos, né? E o que isso tem a ver? Além da sonolência, da baixa rentabilidade, são vários temas, são vários assuntos importantes para a gente estar discutindo. Se a gente observar, por exemplo, 50%, segundo um outro autor de um livro chamado Por que Nós Dormimos, ele fala que 50% dos alunos diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, chamado TDAH, cerca de 50% desses alunos, na verdade, têm uma deficiência de sono. E o que acontece? Eles são tratados como TDAHs, só que, na verdade, eles nem deveriam estar tomando medicamentos, que são medicamentos, como o exemplo da Ritalina, base em anfetamina, que surgem, que vão causar uma situação ainda pior nessa situação dele que já é ruim. E para isso bastaria simplesmente aumentar o tempo de sono. Mais do que isso, a gente também tem que entender que durante o sono profundo, é um sono restaurador, inclusive com pesquisas recentes, que eu também coloco o link aí para vocês, falando que é durante o sono que nós temos a limpeza dos chamados prions, que são proteínas, que são resíduos do metabolismo celular neurológico. E uma vez que eu não tenho um sono reparador, esses prions não são limpos. E o que acontece? Com o passar do tempo, eles comprovadamente são dos fatores de risco para doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Então, o problema do sono também está relacionado com o uso abusivo dessas tecnologias, desses smartphones, desses computadores, sem contar também que, pensando ainda na questão hormonal, os homens necessitam do sono para produzir mais testosterona, que tem uma relação direta na produção de espermatozoide. As mulheres lactantes também necessitam desse sono para produzir mais leite. E, obviamente, a própria obesidade tem uma relação direta com a carência de sono, uma vez que a grelina e a leptina, que são dois hormônios que regulam o nosso apetite, também tem um importante papel durante esse sono. Então, esse sono ele vai regular exatamente isso para que não ingeramos grande quantidade de calorias. Tá? Outro ponto que eu queria trazer aqui, que se a gente analisar, você vai falar assim, poxa, mas essa ideia de consumo, né, essa ideia de precisar usar, de ter que ter um smartphone de última geração, é algo pensado, né, de causa pensado? Exatamente. Vocês podem até achar que é uma teoria conspiratória, mas não é. Olha os fatos, vamos tentar entender isso daí. Nós temos uma via chamada via dopaminérgica no nosso cérebro, que conforme a gente tem uma expectativa e a gente consegue cumprir essa expectativa, e ao consumir algo que nos dá prazer, a gente libera a dopamina em níveis que nos dão essa satisfação. Então, essa ideia, a propaganda de que a gente precisa consumir, de que eu preciso ter o melhor smartphone, de que eu preciso ter isso, ter aquilo, é uma via dopaminérgica muito explorada, inclusive, pelo atual sistema. E mais do que isso, se a gente analisar, junto com essas vias dopaminérgicas exploradas pelo capitalismo, em dar essa satisfação e eu precisar consumir para estar sempre bem, para ter essa via de liberação de dopamina, a gente não pode esquecer também dos agrotóxicos. Pô, Padula, mas você está misturando um monte de coisa. Não, olha como que as coisas se ligam. Se a gente analisar hoje, o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Um desses agrotóxicos que já foi proibido em vários países da comunidade europeia, no próprio Estados Unidos, é o chamado cloripirifos.
que é um dos mais utilizados no mundo. Tá? É um inseticida, e esse tipo de veneno que a gente está consumindo diretamente nos alimentos, inclusive na água, que tem o resíduo, né, conforme já foi levantado, ele causa uma redução do córtex cerebral das crianças durante o processo de gestação das mães e até mesmo pós-nascimento, reduzindo inclusive essas áreas de inteligência, afetando, portanto, o QI. Então percebam que não se passa, não é apenas uma mera especulação, uma teoria conspiratória, mas eu digitalizar a educação, fazendo com que esses alunos tenham sua atenção voltada simplesmente a uma tela, ignorando todo o sistema, todo o ambiente social, ignorando suas famílias, inclusive. Ao mesmo tempo, eu tenho venenos, fruto do agronegócio, sendo liberados e consumidos, afetando todas essas áreas cerebrais, a gente automaticamente está falando que nós não somos humanos o suficiente para sermos críticos. Nós não somos pessoas que pensaremos. A gente vai estar reagindo simplesmente, somos seres reativos para o nosso próprio interesse, o individualismo. E é isso que esse sistema está causando a gente. A própria precarização da educação, reduzindo carga horária, né, tornando um professor um mero objeto, né, como diz o autor do livro, né, um capataz 2.0, está mostrando isso. Ele não está deixando a gente formar cidadãos críticos, cidadãos pensantes. Associado a isso, a gente teve aquela ideia absurda, né, de perseguição aos professores, que ainda existe, não vamos negar, que fala que o professor é doutrinador, enquanto que, na verdade, nós estamos tornando essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, cidadãos e cidadãs críticas, cidadãos e cidadãs emancipadoras, né, que consigam efetivamente criticar, e criticar é argumentar, é perguntar, mas isso incomoda o sistema. Então, se a gente juntar todas essas peças de tornar esses indivíduos individualistas, né, criando disciplinas de empreendedorismo, né, e não de coletividade, se a gente analisar essa situação de agrotóxicos cada vez mais batendo recordes de liberação no Brasil e afetando a saúde e o desenvolvimento de áreas de raciocínio, de inteligência, de empatia, a gente pega tudo isso e coloca numa coisa só, não dá para a gente acreditar que é mera coincidência. É uma coisa muito bem articulada, são situações que se amarram de forma constante e que a gente está aqui para denunciar isso daí, para mostrar exatamente como que todas essas ações causadas por governos, né, desgovernos neoliberais, que querem precarizar a educação, que querem privatizar inclusive a saúde. Porque o que acontece? A partir do momento que eu fico doente, olha como que outro ponto que é importante que eu lembrei agora. A partir do ponto que a gente fica doente, a gente vai buscar remédio. Então, se eu tenho sistemas de digitalização que vão deixar essas pessoas mais egoístas, existem estudos mostrando que aumentam riscos de depressão e de pensamentos de suicidas entre os adolescentes, se eu estou ficando doente por conta disso, se eu estou dormindo mal, se eu estou sendo diagnosticado com TDAH, eu vou buscar, e pelo uso de agrotóxicos, eu vou buscar remédio. E sabe o que aconteceu em 2016? A maior produtora de agrotóxicos, de transgênicos e a maior produtora de remédio se uniram. Ou seja, Bayer e Monsanto, que na Europa foi chamado de casamento dos infernos, se uniram para que eles nunca consigam deixar de lucrar. Ou seja, vende o veneno no alimento, contamina essa água, deixa o cidadão, a cidadã, as pessoas, a população doente, e ela mesma vende esse remédio. Então são coisas que a gente precisa pensar para a gente ser crítico, né? A gente precisa fazer chegar esse tipo de informação e dar um basta. Né? A gente precisa, enquanto educador, acima de tudo, educadora, falar a verdade, tornar essas pessoas críticas, tornar essas pessoas que sejam cidadãos e cidadãs que realmente perguntem, que realmente coloquem em xeque essas situações, não simplesmente aceitem, não simplesmente absorvam. Fazer com que essas crianças, esses adolescentes leiam é uma dificuldade? Mas a gente precisa fazer isso. Falar, dar um basta nesse tipo de exploração dessas pessoas que estão sendo prejudicadas, e tudo isso visa atender o interesse, porque é muito mais fácil manipular, enganar essas pessoas, falar em ameaça de comunismo,
falar em mamadeira de piroca, em kit gay, falar em kit Covid preventivo, a mais recente absurdo, né, baboseira que aquele sujeito falou, que o vírus da AIDS está associado com a vacinação. Então é muito fácil divulgar esse tipo de mentira e convencer essas pessoas cretinas, né, essas pessoas ignorantes, que estão se tornando ignorantes por conta desse processo vendido de educação digital, né, de educação 2.0. A educação, ela deve ser emancipadora, a educação ela deve atender aos interesses da sociedade e tornar cidadãos e cidadãs críticas. Mais do que aprender biologia, matemática, português, a gente tem que formar cidadãos. E a formação de cidadania, ela passa por uma educação emancipadora, tal como diz e sempre dirá nosso mestre, eterno patrono da educação, Paulo Freire. Então é isso que a gente precisa divulgar e defender. Então eu faço mais uma vez o convite para vocês, quem puder adquirir o livro aí, não estou ganhando nada, se quiserem até me patrocinar eu agradeço, mas é um livro bastante interessante, é um livro bastante perturbador, para não falar outra palavra, né? Mas acho que vale muito a pena a gente discutir para ver o que nós estamos fazendo, o que está acontecendo com a nossa sociedade, com a nossa educação, tá bom? Convido vocês também para seguir o nosso canal. Semanalmente nós estamos postando vídeos aí. Curta, comente. Vou disponibilizar para vocês os links dessas referências que coloquei aqui para vocês. E a gente se vê numa próxima vez. Lembrando, não há nenhum tipo de revolução se não houver a educação presente. Lembrem o que Cuba fez, o que o Vietnã fez, que a primeira atitude que eles fizeram foi investir na educação. Investiram na educação, o povo entendeu o que era aquela revolução, o que era falar não para o imperialismo, o que era falar não para a exploração. E é isso que a gente precisa fazer. Só assim que a gente vai poder salvar o nosso país e verdadeiramente lutar por um Brasil livre, um Brasil emancipador. Até mais, gente. Valeu!